Oi, 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 me ouvindo? Boa tarde, boa tarde, boa tarde, voltamos. Agora foi tá a roça. Bom, acho que está normal, né? Olha, meu computador apagou de novo aqui. Ai, meu pai. Vamos lá. Maria, passe à frente. Bom, gente, então eu estava falando para vocês, né? Sobre o corpo místico de Cristo, que é a igreja, tá? A gente precisa entender que a criação, o catecismo nos ensina que está em status vie, em estado de caminhada, tá? Ou seja, a criação, ela caminha para o seu ápice na história, tá? Está em estado de constante, como é que eu posso dizer? Não vou dizer evolução, porque ninguém é darwinista aqui, tá? Mas ela está em estado de crescimento, de melhora, tá? De perfeição, tá? Ela está em estado de aperfeiçoamento, essa é a palavra, catecismo, tá? Em status vie. A mesma coisa, o mesmo mistério também se aplica à igreja. O corpo místico de Cristo, a igreja militante, ela caminha, tá, para a sua escatologia, para a sua consumação, tá? Para a sua tribulação final antes do seu triunfo final, tá? Por quê, gente? Porque esse foi o caminho de Cristo. Cristo, antes de manifestar sua glória, de cumprir sua promessa, de enviar todos os seus dons no Pentecostes, de ressuscitar, ele passou pela cruz, tá? E a igreja, sendo o corpo místico de Cristo, da maneira que Cristo é a sua cabeça, e os cristãos, os filhos da igreja, os batizados, nós, os pecadores, os santos, somos os membros desse corpo de Cristo, dessa cabeça, tá? Nós com Cristo caminhamos na igreja para a consumação, para a escatologia, para o cumprimento, tá, do apocalipse da igreja. Ou seja, o corpo místico de Cristo, a igreja, ela é, como diz o cardeal Ratzinger, é a continuidade histórica da encarnação, é o prolongamento da encarnação de Cristo, tá? Só que aquele acontecimento salvífico que aconteceu depois da encarnação, que foi a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, continua acontecendo. Ele é atualizado na Eucaristia, na Santa Missa. Tá? Ou seja, a igreja militante aqui nessa história, ela é o prolongamento do mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? E essa morte e ressurreição, ela é atualizada na Eucaristia. Tá? E para que nós possamos realmente participar desse mistério, tá, de maneira plena, de maneira agradável a Deus, precisamos estar dispostos, tá? Lá do alto da cruz, né, o sangue e água de Jesus que fundou a igreja no sacramento do batismo e da Eucaristia, né, lá onde abundou o pecado, superabundou as graças, tá? Só que aquelas graças que superabundaram da cruz não foram acolhidas por todos, tá? Jesus, ele liberou, abriu as portas da salvação para todos, tá? Mas nem todos foram salvos. Por exemplo, os fariseus não se converteram. Muitos saduceus, muitos romanos não se converteram. Por quê? Essa graça que é dispensada, ela precisa ser acolhida. E para que ela possa ser acolhida, precisamos fazer a nossa parte.
Tá? Precisamos estar dispostos, precisamos ser dóceis a essa graça. Abrir os nossos corações, e para isso é necessário a penitência, a mortificação. É necessário, tá, renunciar a nós mesmos. Então, para que nós possamos, né, participar desse mistério pascal de Cristo, ou seja, para fazer penitência. O que é fazer penitência, gente? O que é se mortificar? É nada mais, nada menos, tá, que participar, que ser crucificado junto com Ele. É participar do seu mistério pascal. Tá? Quando São Paulo fala, completo na minha carne aquilo que faltou na cruz de Cristo, é nada mais, nada menos isso. É eu ser corredentor com Cristo. É eu participar, eu como membro desse corpo, participar das mesmas dores que a cabeça sofre. Afinal, eu sou um com Ele na igreja. Esse mistério de comunhão que se dá nesse corpo místico de Cristo. Tá? O sangue que eu recebo da cabeça, o comando, as sinapses nervosas que eu recebo da cabeça, eu que sou o pé, o braço, o olho, né, a boca, enfim, eu que sou um membro dessa igreja, eu recebo pelas graças do Espírito Santo, que é a alma da igreja. Tá dando para vocês entenderem? Então, a participação da igreja me faz participar desse mistério pascal, desse mistério de corredenção com Cristo. Só que esse mistério, eu participo cada vez mais perfeitamente desse mistério, quanto mais eu renuncio a mim mesmo, quanto mais eu renuncio o pecado, quanto mais eu faço penitência, quanto mais eu busco as virtudes, tá? Ou seja, quanto mais eu amo. E eu morrer, eu amar significa eu morrer para mim mesmo, eu sair de mim mesmo. Por isso que Nossa Senhora, ela é esse modelo perfeito da igreja. Como ensina o grande teólogo Garrigou Lagrange, né, o dominicano, que foi aí o orientador da tese de doutorado no São João Paulo II, né? Fala que Nossa Senhora, ela é a escatologia encarnada da igreja. Por quê? O seu corpo, o seu coração imaculado, tá? A sua assunção é o cumprimento, é a antecipação da escatologia da própria igreja. Quando nós morrermos, quando nós, né, acontecer o dia do juízo final, os nossos corpos serão ressuscitados. Tá? E isso já aconteceu em Nossa Senhora. A ressurreição do corpo de Nossa Senhora aconteceu no seu mistério da Assunção. Tá? Por isso ela é causa de nossa esperança. Olhar para Nossa Senhora, né, nos ensina perfeitamente para onde nós vamos, que vale a pena, né, viver esse caminho, ser cristão, morrer para mim mesmo, ter caridade, ter fé, né, ser crucificado com Cristo. E ela é o modelo de amor perfeito. No seu coração imaculado se cumpriu a perfeita penitência, a perfeita reparação ao amor, às ofensas ao coração de Jesus Cristo. Tá dando para vocês entenderem, gente? Escrevam sim aí, tá? Se estiver dando para entender. Vai eu voltar aqui para minha nota de novo. Tá? Então, olha só o que diz aqui o Garrigou Lagrange. Trata-se assim, tá, de como que uma prolongação do mistério pascal, ao longo da qual todos quantos foram, segundo o eterno desígnio de Deus, predestinados à glória celeste, se vão configurando por um mistério de morte e ressurreição à imagem de Cristo Jesus, a quem o Pai conferiu o poder de reinar nas inteligências, nas vontades e nos corações. Para que esse reinado espiritual de Cristo se instale em nós, é necessário que o nosso próprio coração se prepare pela penitência e nos disponha pela fé a receber a regeneração interior
significada e produzida pelo batismo, tá? Então, a igreja, né, nós que somos pecadores, vamos nos regenerando, nos configurando a Cristo à medida que nós vamos caminhando, né, sendo fiéis aos seus mandamentos, nos convertendo, tá? Nós vamos cada vez mais sendo pregados com Cristo na cruz para que possamos com Ele ressuscitar, tá? E qual é a meta de coração que devemos buscar? O coração imaculado da Virgem Maria. Porque é esse coração, tá, que reina perfeitamente e plenamente o próprio Deus, a Santíssima Trindade, como a gente estudou lá no capítulo 1 do tratado, tá? Preservado e imune de toda mancha e aversão a Deus, ao qual a igreja tributa o devido culto, tá? E agora, o segundo aspecto. Para que a reparação? É necessária a penitência? Tá? Qual é a finalidade da penitência? A disposição para quê? Para o amor. Tá? Para o amor. A reparação, como eu tinha dito, falei ontem para vocês, ela é um ato de amor, um ato de caridade. Por quê? Quem ama, repara. Mas em que sentido? Tá? Um coração que ama perfeitamente, com caridade, ama a Deus sobre todas as coisas. Então, qualquer ofensa que é cometida, qualquer pecado que é cometido, seja ele qual for, ele atinge diretamente o coração de Deus. Ele é uma ofensa a Deus, o pecado. Tá? Vamos supor, o Pablo está aqui online. Se eu mexesse com a mãe do Pablo agora, ele ia, se eu ofendesse gravemente a mãe do Pablo agora, ele ia se aborrecer comigo. Ele ia ficar indignado. Por quê? Porque ele ama a mãe dele. Tá? É uma reação humana, natural, né? Que em alguns casos pode dar até morte, né? Por causa das nossas concupiscências, né? Mas um coração que ama não é indiferente, tá, a uma ofensa que é cometida contra o seu amado. E isso é a perfeição do coração imaculado, do amor de Nossa Senhora. Tá? Por isso que ela pede muito que se reze o terço todos os dias, que se ofereça sacrifícios, tá, para reparar as ofensas, tá, ao coração de seu filho que é alvejado pelos nossos pecados. Então, esse espírito de expiação aqui nos estimula nossa Mãe do Céu, só pode ser bem entendido em sua função e propósito se tivermos bem claro a plenitude de graça e da caridade, que não cessou de crescer nela desde sua imaculada conceição. Nossa Senhora, apesar de ser imaculada, de ser repleta de graças, ela foi sendo purificada ao longo de sua vida. Ela foi crescendo de fé em fé, de caridade em caridade, de graça em graça, até atingir a plenitude de todas as graças e ser assumida aos céus de corpo e alma. Tá? Então, ela, amando a Deus, em primeiro lugar, ofereceu a sua vida para, junto com Cristo, ser corredentora com Ele. E assim fazer a justiça ao coração de Deus. Amando, entregou sua vida. Amou plenamente Jesus. Incondicionalmente. E por ela amar a Deus e conhecer profundamente a realidade do pecado, o quão grave é a ofensa, e o que faz o pecado na alma do homem, no nosso coração, na vida do homem, tá? Por ela ter esse amor perfeito a Deus, esse amor transbordava para os seus filhos. Transborda, né? Transborda para os seus filhos. Então ela ama os seus filhos. E por ela amar os seus filhos, para que eles sejam livrados das penas do pecado,
ela também oferece sacrifícios, oferece a sua vida a Deus. Então essa é a dinâmica da reparação. Eu faço penitência para que eu me disponha a essa graça atual, porque eu só posso amar a Deus se eu receber a graça dele, a virtude teologal da caridade, né? Tudo é graça, tá? O homem nem bem sequer é capaz de fazer se não for pela graça de Deus, tá? Então eu faço penitência para receber essa graça, para que essa graça opere em mim. E aí eu amo a Deus, oferecendo a minha vida a Ele, os meus sofrimentos a Ele, para que o seu coração seja consolado. E também eu ofereço sacrifícios a Deus para que os meus irmãos, tá? Os outros, os pecadores, sejam livrados das penas do pecado, do inferno. Muitas almas vão para o inferno porque não tem quem se sacrifique por elas, diz Nossa Senhora aos pastorinhos. Então, tá dando para entender essa dinâmica, gente? Essa relação, tá? Da participação do mistério pascal, do amor a Deus, do amor aos homens pela reparação. Então, esse é o efeito duplo da caridade. Quando eu me entrego a Deus, quando eu sofro por amor a Jesus Cristo, tá? Eu também expio os pecados dos homens. Tá? Por quê? Porque foi isso que Jesus Cristo fez na cruz. Então, quando a gente repara, quando a gente faz penitência, atos de desagravo, oferece jejuns pelas almas, quando a gente reza pelos nossos irmãos, pelos pecadores, para que eles conheçam a Deus, né, para que eles tenham um encontro com a misericórdia de Deus, tá? A gente participa do mistério da cruz. Nós somos corredentores com Cristo. Enquanto Jesus Cristo, para desagravar os pecados contra o coração de Deus, contra a lei de Deus, a justiça divina, para livrar os homens da pena infinita e eterna do pecado que se chama inferno, tá? Ele assumiu as nossas culpas pela sua paixão. Nossa Senhora fez o mesmo no Calvário por sua compaixão. Então, ter compaixão é fazer reparação, penitência, jejuns, mortificações pelos outros. Tá? Quando a gente meditou na formação retrasada o aniquilamento característico da santidade eucarística de São Pedro Julião Eymar, o próprio sacramento, a própria aparência das espécies eucarísticas é uma perfeita catequese dessa expiação, dessa paixão de Jesus Cristo. Porque ele se aniquila completamente nas espécies eucarísticas. Por isso que a Eucaristia é o sacramento da cruz. Por isso que o coração de Jesus Cristo, trespassado pela lança, é eucarístico, é aniquilado. Por isso que o Imaculado Coração de Maria, que também é um coração doloroso, ela que sente no seu coração as dores das ofensas que são cometidas contra Cristo e as dores pela perdição dos seus filhos que estão se perdendo no pecado, tá? É também eucarístico. Porque sofre, porque uma espada trespassa a alma, o coração dela. Tá dando para entender? Eu acho que é o Fulton Sheen que fala, o grande venerável arcebispo norte-americano Fulton Sheen, fala que tinham 2 altares no Calvário. O primeiro era a própria cruz de Cristo, né? Onde o Cordeiro se imola, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se imola, né? E também tinha o outro altar, que era o coração doloroso e imaculado de Nossa Senhora. Tá? Então, gente, esse é o mistério da reparação.
essa é a essência espiritual da mensagem de Fátima. Tá? É essa participação no mistério de dor, de cruz de Cristo que nós estamos fazendo, tá? Que, né, livra os nossos irmãos, os pecadores, os pobres pecadores, das penas de seus pecados, tá? Uma forma até mais simples de entender é o seguinte: quando uma pessoa está sofrendo, ela está aflita, ela está perdida, ela está triste, como é que ela fica bem? Como é que ela é consolada? É quando você marca presença lá com ela, dá atenção a ela, diz palavras de consolo para ela, abraça ela, enfim, despeja afetos para ela. E ela fica bem, ela é consolada. E quando essa pessoa é consolada, ela vai passar a ter uma estima muito maior por você, porque você se doou ali para ela. Você esteve presente durante o sofrimento dela. Então, a oração é nada mais, nada menos, gente, que essa participação, que esse consolo que nós fazemos a Cristo, tá? Nós cuidamos de nosso Senhor na sua aflição, na sua ofensa, quando ele é ofendido, no caso, não que ele ofenda, né? E aí, a nossa oração, a nossa súplica vai ser mais agradável a ele. Tá dando para entender? É muito humano isso é muito natural da humanidade. É a mesma relação que nós temos com Jesus Cristo. E Nossa Senhora fez isso perfeitamente. Então, quando ela propõe isso para os pastorinhos, né, o sofrimento que eles iriam passar, e quando ela despeja a graça sobre eles, na sua mão direita sai aquele raio de luz, né, e a irmã Lúcia relata nas suas memórias que ela vê um coração, né, rodeado por espinhos, né? É o coração imaculado de Maria também, muito ofendido. Tá? Isso é muito lindo, isso é muito humano. Tá? Então é na relação humana mesmo que a gente entende com mais facilidade esse grande mistério de reparação, de desagravo, de amor a Cristo. Tá? De fato, quanto mais se ama a Deus, bem infinito, a quem o pecado ofende e ultraja, tanto mais se sofre. Do mesmo modo, quanto mais caridade se tem às almas, tanto mais se sente a dor de as ver escravizadas pelo pecado mortal, e por isso dignas de condenação eterna. Tá? Então, é essa relação que a mensagem de Fátima traz, tá? De amor e expiação, de caridade e sacrifícios, que devem estar unidos no nosso coração de cristão. É inseparável. Por isso que a cruz é sinal de contradição. Porque a cruz, ela une, né? Ela une na sua haste horizontal, né, a largura do pecado da humanidade, tá? A haste horizontal da altura infinita da misericórdia de Deus. Cristo na sua cruz, ele liga o abismo da miséria humana à infinitude do amor misericordioso de Deus. E esse mistério, ele é o mistério eucarístico. Ele é o próprio mistério, né, a communicatio idiomato, a união hipostática da natureza humana e da natureza divina na pessoa do Verbo que se encarnou, do próprio Cristo. Então, gente, é inseparável. É inseparável o amor do sofrimento. E esse é o sinal de contradição. A caridade e o sacrifício. Tá? Então, só você parar para pensar um minutinho. Lembra daquela pessoa que mais te amou na sua vida?
3 segundos. Quem foi que mais te amou na tua vida? Foi aquela pessoa que com certeza mais sofreu por ti. Né? E por incrível que pareça, geralmente são as nossas mães, né? Desde o parto. Então, a pedagogia de Deus, ela é perfeita. A figura de Nossa Senhora, ela é perfeita para mostrar o amor de Deus por nós. Porque esse Deus não poupou, enviou o seu único filho para morrer por nós, tá? E aí, né, voltamos aqui a nossa passagem. Então, essa mística da reparação é o centro, é a espiritualidade das aparições de Fátima, tá? São Paulo, né? São Paulo, ele fala aqui, e essa mística ela continua acontecendo na história da igreja, tá? Como eu tinha dito para vocês no começo do nosso bate-papo. São Paulo fala, né? Crucificaram de novo o Filho de Deus. De novo, e de novo, e de novo. Né? Isso ele escreve em Hebreus capítulo 6, versículo 6. Crucificaram de novo o Filho de Deus. E assim como para consolo e alívio de seu sacratíssimo coração, oprimido de tédio e angústia inigualáveis, ele mesmo nos chama a tomar parte em suas dores. Do mesmo modo, devemos sofrer o que ele ainda sofre em seu corpo místico. E aí diz São Paulo aqui, né? Completa a sua paixão. 1 Coríntios 12, 27. É necessário que tudo o que sofra a cabeça, sofram-no também os membros a ela unidos. Tá? 1 Coríntios capítulo 12 fala, né? Desse mistério do corpo de Cristo, dos dons, do Espírito Santo. Né? A diversidade de membros, mas um só é o corpo. Há uma diversidade de carismas, mas um só é o Espírito. Então, meus amigos, a mensagem... Tem uma outra passagem aqui que eu queria ler para vocês. Tem a passagem. Está aqui. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados, progredir na caridade, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus, como oferenda e sacrifício de agradável odor. Agora, Efésios capítulo 5, versículo 1. Agora, me alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo, que é a igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Né? Diz então, meus amigos, que um grande monge cartucho, Divo Barsotti, a vida presente é para todos um morrer, que para nós, cristãos, seja então um morrer por amor. É linda essa frase, né? Para nós cristãos, seja então um morrer por amor. A nossa fé católica é algo pelo qual a gente não mata, né? Mas é algo pelo qual se morre. Né? Então, meus amigos, a morte ela é um grande ensinamento para a nossa vida de amor, para a nossa vida espiritual. Tá? Então a mensagem de Fátima, né, ela se apresenta assim, como um convite urgente de amor, por meio do qual Nossa Senhora quer que nós despertemos para a vida mesmo, para a caridade. Que a gente acorde da nossa indiferença pelos que sofrem, pelos pecadores. Pelos pecadores. É a própria mensagem evangélica. Amai os vossos inimigos. Né? Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem.
É a própria mensagem evangélica, meus amigos. É a própria mensagem evangélica. Então, a mensagem de Fátima é esse convite urgente para que a gente saia do nosso egoísmo, para que a gente não seja indiferente. Quantas almas não vão para o inferno porque não tem quem reze por elas, porque não tem quem mortifique por elas, jejue por elas, porque não tem quem fale de Deus por elas, porque não tem, né, quem anuncie com a sua vida mesmo, né, o exemplo de Jesus Cristo, a mensagem do Evangelho. Tá? É para a gente sair do nosso comodismo mesmo. É para que a gente realmente abrace o sofrimento com amor. E estamos em um tempo propício para isso, para abraçar os nossos sofrimentos com amor. Aflição, desprezo, dificuldade financeira, doença, morte dos entes queridos, né? Incerteza do futuro. A nossa vida, meus irmãos, ela é um calvário. Ela é um calvário. Então, com São Paulo eu finalizo essa nossa formação de hoje. Pela misericórdia de Deus, eu vos exorto que ofereçais vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Amanhã, né, eu falo um pouco mais dos pastorinhos, tá? Que infelizmente a internet nos atrasou, e aí não deu para falar um pouco da vida deles, que eles encarnaram na vida deles, na sua breve vida, esse abraço ao sofrimento que Nossa Senhora os chamou a viver por meio dessa aparição. Tá? Então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos no amor crucificado e eucarístico e mariano de Jesus Cristo. Amém? Então, não saiam daí, que eu vou encerrar essa live e a gente vai rezar o terço, tá? No segundo tempo dessa formação. Minha Mãe Santíssima, muito obrigado por esse momento, que tu possas nos dar a graça, Mãe, de que necessitamos, para que, como os santos, como São Francisco Marto e Santa Jacita Marto, aquelas pequenas crianças, gigantes, santos e amantes, possamos, pela intercessão deles, pela tua súplica a Deus, receber as graças necessárias para que possamos ter compaixão dos irmãos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem aí que eu vou encerrar aqui, que a gente vai começar o terço, tá bom?